Os projetos de captura e armazenamento de carbono estão apenas começando no Brasil, mas iniciativas como o Programa Combustível do Futuro estão ajudando a estabelecer diretrizes essenciais para impulsionar esse mercado. Essa é a visão da cofundadora e diretora da CCS Brasil, Isabela Morbach. A associação tem como objetivo discutir as condições econômicas, técnicas e regulatórias para a implementação no Brasil, em larga escala, de projetos de captura e armazenamento de carbono, chamados por aqui pela sigla em inglês de CCS, Carbon Capture and Storage. Neste bate-papo, Isabela explica por que a regulamentação é crucial para que temas como captura e armazenamento de carbono, bem como o mercado de carbono, deixem de ser iniciativas voluntárias e se tornem políticas de governo estruturadas. Esse é o Jaule, podcast do Jota, em parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. Eu sou Larissa Fafá, analista de energia do Jota. Bom, Isabela, seja muito bem-vindo ao Jaule, o nosso podcast para a gente tratar um pouco sobre transição energética. E hoje vamos falar sobre armazenamento e captura, e estocagem de dióxido de carbono. O tema é esse, esse tema e as rotas e os assuntos mais correlatos ainda é considerado por algumas pessoas no setor de energia como uma novidade. Dá para você falar um pouquinho, o que é essa nova fronteira tecnológica que consegue colocar junto, por exemplo, o setor de petróleo com o setor mais ambiental? Explica para a gente um pouquinho, para quem não conhece tanto. Primeiro, obrigada pelo convite para participar do podcast. Sim, a resposta ainda é uma novidade para muita gente, porque é um conjunto de tecnologias que vem originalmente da cadeia do petróleo, foi desenvolvido pela indústria do petróleo, mas que pode ser amplamente usado para descarbonizar outros setores da energia e também da indústria. E aí a gente sempre tem que pensar que a indústria é uma grande consumidora de energia. Então, no fim, é um pouco da transição energética feita num setor altamente consumidor de energia. CCS significa Carbon Capture and Storage, e a gente continua usando a sigla em inglês porque é tipo Band-Aid, ficou muito conhecida como CCS, e aí é difícil descolar do nome em inglês. Então, quando a gente vai referir aqui no Brasil, a gente continua referindo como CCS, embora fosse CAC, Captura e Armazenamento de Carbono. A cadeia de CCS é uma cadeia composta basicamente por 3 etapas que precisam andar juntas. Então, uma é a captura de CO2, que é a habilidade tecnológica que a gente tem de, numa corrente gasosa, num fluxo. Então, para o imaginário geral, a chaminé da indústria, a chaminé da termoelétrica, uma chaminé, simbolicamente, a gente tem capacidade de filtrar essa corrente gasosa e separar o CO2 dessa corrente. Então, a gente literalmente separa e comprime esse CO2 e dá uma destinação para ele. Então, a gente transporta, na segunda etapa, esse CO2. Esse transporte é multimodal, ele pode ser feito por caminhões, por trens, por navios e por dutos. E o que vai definir o modal normalmente é a distância. Então, para longas distâncias, a gente prefere duto. Agora, tem lugares em que duto não é tecnicamente viável. Então, a gente coloca caminhão ou trem. Ou é ali no mar, você pode fazer direto por navio ou por dutos também. Até o local de armazenamento de carbono, que nada mais é do que uma rocha, um reservatório geológico, tecnicamente falando. O Brasil é um grande jogador nesse mercado internacional e tem muitas oportunidades na geração de créditos de carbono. Ele conta com quase 2/3 do território coberto por vegetação nativa, então a gente tem um estoque gigantesco de carbono já nas florestas, nas áreas de vegetação nativa do Brasil. Coisas que você pode ter a maior eficiência energética, você ainda está emitindo gases do efeito estufa. Então, ele pode gerar novos negócios. O setor deve atingir 50 bilhões de dólares no mundo inteiro até 2030. E essa demanda pode aumentar 100 vezes até o ano de 2050. Há muitos metros de profundidade, então a gente usa ali 800 como a profundidade mínima, padrão.
mas é armazenado a 1.000, a 1.200, lógico, quanto mais profundo, mais caro, mas a muitos metros de profundidade. E aí, quando você injeta o CO2, é como se o reservatório geológico fosse uma grande esponja. Se eu gotejar água numa esponja, ela vai absorvendo aquela água. Então, os nossos reservatórios geológicos são um pouco como uma grande esponja de CO2. Eles têm muitos poros e muita permeabilidade, são poros pequenininhos. E quando eu injeto o CO2 passa a ocupar esses pequenos poros que tem no subsolo. E aí a gente tem que pensar que é o subsolo da Terra, então é muito grande. Por isso tem muita capacidade de armazenar CO2. Por que CCS é considerado parte da transição energética? Porque ao fim do dia, a gente está falando de transição energética para uma transição de baixo carbono, que para muitos significa substituir combustíveis fósseis para outras fontes de energia. E, por outra perspectiva, também pode ser a descarbonização da indústria fóssil. Então, a gente tem a transição energética sob essas duas perspectivas. Uma, a substituição por renováveis, e outra, a própria descarbonização. E eu acho que aqui vale mencionar que, atualmente, com a tecnologia que a gente tem disponível hoje, a gente não consegue substituir o combustível fóssil de tudo, porque ele tem duas qualidades muito importantes. A primeira é a alta concentração de energia, de calor na molécula, e a segunda é a capacidade que a gente tem de transportar sem perder. Então, acho que para muita gente, sabe, a gente não consegue botar eletricidade num navio e levar. A gente teria que ter uma grande bateria. E em grande quantidade isso ainda não é viável. E para indo mais além do transporte, alguns processos, especialmente processos industriais, por isso que eu comecei falando da indústria, eles precisam de uma concentração de calor tão grande, que uma mera, por exemplo, resistência elétrica que produziria calor não é suficiente para esses processos. Então, a gente vai continuar consumindo combustíveis fósseis em muitos processos industriais muito básicos, que são de indústrias que a gente chama de indústrias de base. Então, cimento e siderurgia são indústrias muito importantes para o mundo como ele é hoje, mas eles precisam de uma concentração de calor tal que substituir combustíveis fósseis por energia solar não é viável. E aí, CCS entra para descarbonizar. Então, para fazer a transição para uma economia de baixo carbono. Não é a transição só da substituição, é a transição de reduzir emissões. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Recentemente, a Petrobras anunciou um projeto piloto, né, de captura de gás carbônico no Rio de Janeiro, se eu não me engano, com a possibilidade de injeção de 100 mil toneladas de CO2 ao ano. Isso é um pontapé, assim, para o setor? O que isso significa perto do potencial de CCS hoje do Brasil? Isso é um pontapé muito importante por algumas razões. A primeira delas é de conhecer a atividade. Então, quando a gente tem uma atividade pela primeira vez, qualquer que seja ela gera curiosidade, ainda há muito desconhecimento. A gente não tem uma mão de obra preparada para aquilo. Se você for ao mercado no Brasil para contratar 100 profissionais de CCS, acho que você não acha no Brasil. Acho que é isso, o universo de profissionais especializados em CCS com experiência não dá 100. Então, existe um pontapé muito importante da Petrobras, que ela é uma empresa que tem uma capacidade de mover muitas cadeias junto com ela.
Então, a partir do momento que a Petrobras sinaliza que vai fazer um projeto de CCS, ela movimenta toda a cadeia de fornecimento que vai se preparar para fornecer esse serviço para a Petrobras. E aí ela começa, vamos dizer, mais cara. Mas aí o custo de eu preparar um profissional, ele já vai sendo diluído quando eu vou prestar serviço para um segundo projeto. Eu já tenho curva de conhecimento reduzida, eu já tenho uma série de coisas que quando eu tenho um primeiro projeto concreto, o primeiro projeto naturalmente é mais caro, o segundo é mais caro, o terceiro é mais caro. E aí a gente vai reduzindo essa curva de conhecimento. Você mencionou 100 mil toneladas ao ano, foi isso? Isso. 100 mil toneladas ao ano é importante, mas a gente tem muito mais potencial. Então, esse é um primeiro projeto, é um projeto importante, mas o potencial de CO2, a gente estimou na CCS Brasil esse potencial, e só para BECCS, ou seja, a combinação de bioenergia, eu não estou falando nem de petróleo, nem de gás, a combinação de fontes de bioenergia com CCS passam de 30 megatoneladas de CO2 em capacidade. Então, é um projeto importante, é um projeto pioneiro, mas é um projeto que ele só dá o início, ele só starta o processo. A nossa capacidade de armazenamento é muito maior. Certo. E o que está faltando, então, para poder deslanchar mais projetos? Pergunta fácil. Pergunta de $1 milhão, nem é de $1 milhão. Eu acho que tem algumas coisas no horizonte. CCS não é uma tecnologia, especialmente quando a gente está falando de investimento em CAPEX, em equipamento, na construção, que é barata. Então, eu tenho um custo inicial, diferente de quando eu tenho atividades que a operação delas é cara, CCS é o contrário, ela tem um custo inicial muito alto, porque eu tenho um custo de equipamento, e uma operação bem mais diluída em termos de custo. Na prática, isso significa que empresas que adotarem CCS no momento, elas vão aumentar o seu próprio custo, o custo do seu produto. Se eu não tenho no Brasil um mercado regulado de carbono plenamente instituído, eu estou fazendo porque eu quero. E aí a pergunta que não quer calar é, se uma grande indústria de cimento chegar para o varejo, que é quem compra cimento, e falar, olha, eu tenho aqui um cimento pelo triplo do preço, carbono negativo, alguém vai comprar? Talvez uma parcela pequena da população tope. Mas o fato é que esse não é um drive que se move, eu sempre gosto de falar disso, ele não é um drive que se move no varejo. Ele não é uma decisão das pessoas, você faz o seu e resolve. Ele é uma questão de política pública. Porque no fim do dia, o impacto econômico, ele é significativo como tantos outros, tá? Não é só CCS. Então, acho que tem duas coisas. Tem a obrigação de reduzir emissões, que ela não está plenamente estabelecida no Brasil. E se ela não está plenamente estabelecida no Brasil, ela hoje é só encargo. Quando ela for um encargo horizontal para todos os setores, aí todo mundo corre atrás para se descarbonizar e vai avaliar quais são as tecnologias melhores ou piores. Mas enquanto eu não tenho essa obrigação plenamente estabelecida, a gente tem realmente um dilema. A gente vê uma mudança vindo de fora, por exemplo, com o CBAM, que é o CBAM, que é a taxa de fronteira de emissões da União Europeia, então, que é uma taxa que vai taxar emissores que querem vender produtos para a Europa. Isso foi uma coisa que impulsionou muito a indústria brasileira, exportadora, mas falta uma obrigação legal brasileira. Acho que a segunda coisa para a CCS é que CCS seja... vamos lá, ela é uma tecnologia nova, né? É um setor novo. E o foco brasileiro, e tá certo que isso seja a vocação brasileira de alguma forma, está muito focado em soluções baseadas na natureza como forma de descarbonização. Então, a gente precisa de políticas públicas hoje de incentivo voltados às soluções de redução de emissões e remoção voltadas para a tecnologia. É claro que as soluções baseadas na natureza, o desmatamento ilegal, o próprio desmatamento legal são questões muito relevantes para o Brasil e que merecem muita atenção. Mas falta um entendimento, eu acho que geral, de que a gente não vai se descarbonizar
só com soluções baseadas na natureza. A gente precisa complementar essas soluções, e as soluções baseadas em tecnologia são importantes. Então, acho que a segunda coisa que falta é incentivo via política pública, especialmente o incentivo para o CAPEX inicial. Porque ele é arriscado. A gente está falando de uma regulamentação que acabou de ser aprovada, a gente está falando de um cenário político onde a gente não sabe qual vai ser a pressão para a descarbonização. E aí eu vou falar assim, vou gastar 200 milhões, 300 milhões de reais comprando equipamento para um projeto, se eu não sei quais são as exigências, se eu não sei qual vai ser a minha obrigação de reduzir. Então, reduzir o risco desse CAPEX inicial é algo muito importante para a CCS também. Mas então, só para ver se eu entendi, a questão do mercado de carbono, né, que já foi aprovado no ano passado, tem um peso importante, claro, na cadeia de CCS, mas o mercado de carbono está ainda em processo de regulamentação, é um processo de regulamentação que a gente sabe que é um pouco mais longo, pelo menos aí 2 anos. Tem alguma coisa desse processo de regulamentação que é muito sensível para vocês, ou o importante é regulamentar e colocar na rua? Eu acho que o primeiro passo é regulamentar e colocar na rua para que as próprias empresas, as indústrias que vão ser as grandes pagadoras ou que estarão submetidas aos tetos, tenham de fato noção de quanto elas vão ter que reduzir as suas emissões. Que eu acho que esse é o ponto para a gente partir. Quando a gente está falando de mercado de carbono, de novo, está todo mundo falando de projetos de reflorestamento. Muito que bem, só que os projetos de reflorestamento, eles são parte da solução de descarbonização. É um novo mercado que nasce numa floresta. O carbono se concentra no solo, nas folhas, galhos caídos e principalmente nas árvores. Somando tudo isso, dá para calcular o estoque de carbono da floresta, mas só tem estoque se a floresta sequestrar o gás carbônico da atmosfera através da fotossíntese. É assim que se reduz parte dos efeitos negativos das mudanças climáticas. Cada tonelada de gás carbônico retirada da atmosfera equivale a um crédito, e cada crédito está valendo mais ou menos R$60. É como um produto comprado e vendido no mercado nacional e internacional. Do meu ponto de vista, pelo que eu acompanho o mercado regulado de carbono muito de perto, ainda não dá para assumir quanto que vai ser a meta das empresas. De que forma vai ser estabelecida essas metas? A gente não tem essas respostas ainda. Então, o que falta do ponto de vista de CCS ou de qualquer grande organização de metas de descarbonização é entender qual vai ser meu cap, qual vai ser meu teto de emissões. E isso ainda leva muito tempo. Muito tempo ali, 2 anos, 3 anos. Eu acho que uma outra coisa que tem, assim, olhando o texto do mercado regulado de carbono, para quem trabalha com solução baseada em tecnologia, foi muito duro ver determinadas coisas, porque a gente viu muito foco em soluções baseadas na natureza, um esforço de conceituação e definição de regras, e a gente vê a solução baseada em tecnologia, e aí eu nem estou falando só de CCS, eu estou falando de transição energética, eu estou falando de eficiência energética, eu estou falando de uma série de formas de reduzir e remover emissões que estão mencionadas assim, en passant. O que pode ser muito bom para a gente, porque a gente faz na regulamentação. Mas o fato é que quem olha aquilo, quem olha o texto do mercado de carbono, vê um viés muito claro para a NBS. Quando a gente precisa reconhecer de forma mais expressa a importância que a redução e a remoção baseada em tecnologia vai ter para a descarbonização brasileira. E aqui eu faço a nota de que o Plano Clima está sendo discutido. Todas essas coisas hoje tem está acontecendo aqui em São Paulo. O evento do MME para discutir transição energética no Plano Clima, ele é muito importante. Mas faltou, sabe? Tá claro como essas soluções vão ser importantes também para o mercado de carbono brasileiro. Entendi. E no segundo ponto que você tratou sobre talvez um incentivo ali pro CAPEX, isso teria que vir no segundo momento também, né? Depois que o mercado de carbono estivesse de pé, ou não? Você acha que já dá para poder tentar
discutir alguma coisa hoje? Já dá para discutir. A gente viu, por exemplo, na lei de hidrogênio, a lei de hidrogênio tem incentivos na própria lei de hidrogênio. No passado, o Repetro ainda existe, né, que é um incentivo para a indústria do petróleo. O Repetroindustrialização é um regime aduaneiro especial, disponível para fabricantes e fornecedores do setor de óleo e gás. Ele foi criado com o objetivo de desonerar a carga tributária ao longo da cadeia produtiva, desde fornecedores intermediários até as exploradoras. Isso quer dizer que o regime permite importar ou comprar no mercado nacional, sem a cobrança de tributos federais e estaduais. Acho que ele vai sendo diminuído ao longo do tempo. Mas o Repetro tá ali, ele não precisou, assim, nem tô falando de mercado de carbono aqui. Os incentivos, eles podem nascer sozinhos, os incentivos fiscais. E eu acho que existe um espaço para fazer um RCCS, como a gente queira chamar, que é exatamente para incentivar o CAPEX. Então, são tipos de isenção fiscal que não tem grande impacto no orçamento. Porque se eles não existem, se eu não der esse incentivo à atividade, sequer vai existir. Então, eu não estou tirando um recurso que já vai ser recebido pelo governo, não importa o que aconteça. Ele só vai acontecer se eu tiver incentivo. Foi bastante o debate dos benefícios para o hidrogênio, né? Que é justamente uma atividade que ainda não existia. Mais? Eu acho que a grande questão do incentivos a equipamentos tem uma outra coisa positiva, que assim, eu não crio projetos que vão ficar dependendo de incentivo para que eles se sustentem. Equipamento é equipamento, eu construí, tá ali. A operação se sustenta de outra forma. Porque eu acho que o grande mal de muitos projetos e aí nem só da transição energética, diversos outros, são aqueles projetos que no fim do dia eles nunca param de pé economicamente se não tiver um incentivo. Mas eles dão lucro para alguém. Não é o tipo de incentivo que nós gostaríamos de ver. Nós gostaríamos de ver incentivos que sejam eficientes para reduzir o risco, para tirar esses projetos do papel, que são importantes, especialmente nesta etapa, onde a gente ainda tem muita incerteza e a gente precisa dar tração para a descarbonização, mas que não são necessariamente aqueles incentivos que vão ficar por todo o tempo do projeto. Isso a gente até pode discutir isso para CCS do ponto de vista de que CCS é uma atividade econômica, sim, mas que não vende um produto. Eu não estou produzindo energia a partir de CCS, eu estou, como eu sempre falo, catando um lixo sofisticado. Então, no fim do dia, é um serviço ambiental. Eu estou reduzindo emissões. O objetivo dele é único e exclusivamente para reduzir emissões. Então, a gente defende que os incentivos sejam esses, assim, iniciais, para reduzir risco. No ano passado, né, o Congresso aprovou a Lei 14.993, que, né, ficou conhecida ali desde a sua tramitação como o projeto de lei do combustível do futuro. E o último capítulo tem, né, regras ali para a CCS. Na avaliação de vocês, assim, foi positivo o que saiu do governo, o que saiu para o governo? Ficou faltando alguma coisa ali no texto? Porque antes ele era um capítulo bem magrinho, né? Ele era um capítulo bem pequenininho quando foi enviado pelo governo e acabou engordando um pouco ali durante a tramitação. Respostas de quem trabalhou em todos os projetos de lei de CCS, desde o primeiro, do 1425, que era um projeto só de CCS, até a Lei de Combustíveis do Futuro. Uma coisa que a gente vai aprendendo no processo legislativo é que feito é melhor do que perfeito e não feito. A gente viu uma sensibilidade muito importante do MME em relação às nossas demandas, desde da primeira versão mais curtinha do Combustível do Futuro, para incorporar as questões que estavam no 1425,
o deputado Arnaldo Jardim foi incrível em entender essas preocupações e tentar integrar a versão do combustível do futuro, boa parte dessas preocupações. Então, eu acho que o saldo foi positivo. Eu acho que objetivamente falando, eu acho que o saldo é positivo. Eu, como quem pesquisou CCS há muito tempo, trabalha na associação de CCS, sou advogada, gostaria que tivesse mais coisa lá? Gostaria. Depois de mais de uma década de muita discussão, o mercado de carbono avança bastante por aqui. E a lei que regulamenta o setor já está em vigor. Com isso, algumas empresas terão que reportar suas emissões ao governo. Aquelas que ultrapassarem um limite determinado de toneladas de CO2 por ano serão obrigadas a compensar, por exemplo. Alguns mecanismos e instrumentos ainda não foram definidos. É que o recém-criado Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões dos Gases do Efeito Estufa ainda está numa fase de implementação. Por isso, hoje, quase todo o mercado é voluntário, ligado à iniciativa privada e, portanto, um pouco mais flexível. Só que especialistas alertam que isso também pode ser um desafio. Como não tem uma regulamentação internacional, tem muito a ver com a credibilidade das certificadoras e dos registros. Então, hoje a gente precisa de uma inteligência e agilidade na regulamentação da lei, do SBCE, para que a gente consiga fomentar esse mercado e a precificação do carbono no mercado e assim a gente consiga dar escala às iniciativas que já existem. Mas eu acho que não tem no projeto, né, na lei dos combustíveis do futuro, nenhuma atrocidade. Não tem nada que seja super preocupante. O que eu gostaria, conhecendo a legislação brasileira, é que talvez fosse mais fundo. O que não quer dizer que isso não possa ser feito no âmbito da regulamentação. Então, além do saldo ser positivo, a gente vê no combustível do futuro o endereçamento dos principais pontos que a gente precisava endereçar. Acho que o único que falta ali, e isso foi muito conversado, é o tema da responsabilidade de longo prazo, que é um tema técnico, jurídico, que eu acho que daria muito mais conforto se ele estivesse na lei. E sempre pode ser alterada a lei, a gente pode adicionar no futuro, até porque ele é um tema para daqui a 30, 40 anos. Então, também tem isso. A lei endereçou as preocupações muito imediatas. Quem vai autorizar? Qual é a forma da outorga? Que é a autorização? Quem é a agência que vai fiscalizar? Quais são as regras gerais? Isso tudo está ali. E aí os advogados que querem dar conforto aos seus clientes queriam mais algumas coisas. Mas eu fiquei muito feliz com o resultado e acho que tanto o MME quanto o deputado Arnaldo Jardim foram sensíveis em incorporar muito do que estava no 1425 e outras discussões, aperfeiçoamentos naquele capítulo, que é isso, se a gente comparar os primeiros artiguinhos para o resultado final, foi muito mais robusto, né? Claro, e aí o PL 1425 acaba desidratando um pouco, né? Eu acho que na tendência é uma desidratação natural. A gente teve 2 projetos de lei que estabelecem marcos regulatórios, um passa antes e o outro, naturalmente, vai desidratando. Ele ainda está lá, ele ainda está em tramitação. Mas faz pouco sentido gastar tanta energia política para passar um novo marco regulatório quando, no fim do dia, não só nós já estamos nos acostumando àquele texto, como o próprio regulador, a ANP, está olhando para aquele texto. Ela vai trabalhar em cima das competências e das necessidades do combustível do futuro. Acho que talvez voltar um novo marco regulatório, com novas tratativas, novas competências, tudo, talvez acabe atrasando todo o processo de regulamentação e acho que ninguém quer atrasar o processo de regulamentação. É um mal do setor, né? Todo mundo tem pavor do tempo de regulamentação e, nossa senhora, ninguém quer atrasar esse tempo. Muito obrigada, viu, pela presença. Deixo um convite aberto aí para você voltar mais para frente, para a gente continuar discutindo esse assunto e valeu demais pela participação. Obrigada pelo convite. Qualquer dúvida sobre o CCS, estamos aqui. Esse foi o Jaule dessa semana. O
podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, a nossa área para guiar marcas a pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Nesse programa colaboraram João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva, Flávia Pierri e André Rossi. Foram usados áudios de Times Brasil, Globo Repórter, KPMG Brasil e TV 247. Até uma próxima!